In case you missed it, Melbourne also copped an earthquake. Anti-lockdown protesters, 5.9 magnitude earthquake. They are anti-everything. They are anti-lockdown. Muita coisa tem acontecido aqui em Melbourne nos últimos meses. É até um pouco estranho, porque a vida aqui sempre foi muito calma, tranquila, para uma cidade grande, principalmente. Várias das coisas que aconteceram aqui foram umas surpresas, tanto para mim, né, como para os próprios australianos e pessoas que moram e cresceram aqui em Melbourne. Então, a essa altura, vocês já devem saber, né, que a gente tá vivendo o nosso 6º lockdown. No dia 6 de agosto de 2021, a gente iniciou o 6º lockdown, que era para ser 2 semanas. E aí, agora, vai ficar aqui entre a gente até a primeira semana do mês de novembro. Se tudo der certo, a gente sai, mas daí muita coisa pode acontecer. Melbourne é a cidade do mundo que mais viveu o lockdown. Existe muita gente que tá contra todo esse processo de lockdown, obviamente. E aí a gente também chega no grupo, que são os anti-vacinas, que começam a protestar contra as vacinas e todas aquelas coisas que a gente já sabe, não é mesmo? Um grupo muito pequeno de pessoas começou a protestar, né? Eu digo muito pequeno em relação à população de Melbourne, porque durante esse período, o governador aqui de Victoria, ele começou a fazer alguns pontos onde a vacina vai ser algo obrigatório. Então, por exemplo, se tu for para um restaurante, se tu for até para uma loja, qualquer lugar que tu vá, tu vai ter que comprovar que tu tá vacinado com as 2 doses, e se tu não tiver, tu não vai poder acessar esse tipo de estabelecimento. E agora também muitas áreas, muitas indústrias, como a indústria da saúde, né? Se tu é uma enfermeira, se tu cuida de pacientes idosos, ou se tu trabalha em hotel de quarentena, com contato com pessoas que têm o corona, tu precisa se vacinar. Aí agora, nessas últimas semanas, o governador de Victoria botou que o pessoal da construção, né? Os pedreiros, engenheiros e tudo mais, eles também teriam que ter a vacina obrigatória. E aí começou também um outro movimento do pessoal da construção, porque infelizmente, né? O setor da construção era um dos únicos setores ainda operando durante esse último lockdown, só que logicamente, porque eles estão sempre se movendo, vão a diferentes lugares, eles começaram a ser a indústria que estava mais transmitindo o vírus. E chegou um momento que era muita gente da indústria contaminada e o governador de Victoria decidiu que ia suspender por 2 semanas, ia fechar tudo por 2 semanas. Aí, por conta disso, eles começaram um movimento que se chama Everyday, em todos os dias, a partir do primeiro momento ali que o governador botou que a vacina era algo mandatório e também fez essa restrição para eles estão indo na rua protestar todos os dias. E na maioria dos casos, né, eles estão indo ali pro centro da cidade ou pros bairros ao redor do centro da cidade, e eles ficam perambulando por lá, fazendo algazarra, fazendo umas coisas que não precisava, pra chamar a famosa atenção. E aí tá rolando bastante policiamento ao redor aqui, e eu moro bem perto da cidade, então, tipo, esses dias saí pra caminhar e aí tinha polícia a todos os lados. Voltei pra casa porque era melhor. E aí começamos a ver cena aqui em Melbourne que nunca na vida dos australianos aconteceu, né? Os australianos, a polícia australiana não tá preparada para esse tipo de coisa, para esse tipo de agressividade, e eles nem sabiam como lidar com a situação inteira. Tinha policiamento, cavalo, eles botaram, sabe, aqueles carros fortes na rua, coisa que nunca foi visto antes. Aí começou essa coisa mais agressiva, que tá bem chata, por sinal, porque o pessoal não quer tomar vacina, ou então porque eles estão protestando contra o lockdown. Aí nessa parte entra um pouco de política, porque a maioria das pessoas protestando são de extrema direita, e eles fazem questão de falar sobre isso. E aí, como se não bastasse, né? Corona, pessoas doentes, protesto, corrida para tomar vacina e todas essas coisas aí que a gente já sabe, teve um terremoto aqui em Melbourne. No dia 22 de setembro de 2021, teve um terremoto aqui em Melbourne. E, gente, fiquem aí com imagens, tá bom? Oi, gente. Hoje era pra ser um dia normal, mas a gente acabou de ter um terremoto aqui em Melbourne e também tá tendo protesto ali no centro da cidade contra a vacinação, contra o lockdown e tudo mais. Estou tremendo até agora, meio com... Gente, esse tipo de coisa aqui na Austrália não é comum, tá? Caminhão, policiamento, brigação. Os policiais nem sabem como que se defendem, tá? Não é comum. I don't think so. Do you wanna tell me what you were doing while everything was happening? Sleeping. I was here on the couch. I was closing my computer to go to take a shower, and then everything started moving, and then I panicked. I was like looking to everything moving, to the TV moving, to the windows moving, and me moving, of course. I couldn't identify what it was, because it's literally my first time
living a earthquake experience. And then when it stopped, I went to the bedroom and like Jacqueline was sleeping, of course, because she's always sleeping. And then I was opening the door like slowly. And then I was like, if she's sleeping, I'm just going crazy. Something happened to me and I will tell her about this later. But if she is awake, that's because something very serious just happened. And then Jacqueline was so confused. What was the feeling you had? I thought my baby is doing her cardio exercise that rocked my apartment. Like, I know she's good, but the first thing I asked her is, baby, did you just do your cardio exercise? It's because usually in the morning I'll be doing my home workout in the living room, and then after this I'll be jumping and doing whatever thing I can do here. But I didn't know what to do, and I didn't know like which procedure to follow. Have you ever lived one experience like this? No, but at least I know to hide underneath the heavy objects, but did you? obviously I'm in bed, so we just left the building with a mask and our phones, and now we are here. Very nice day to live, né? I know. Então é basicamente isso, a gente tá vivendo um momento meio turbulento aqui em Melbourne, um pouco aqui na Austrália também. Não digo no país inteiro, principalmente aqui no estado de Victoria e New South Wales, por conta dessas restrições, lockdown e tudo mais. As coisas vão ficar bem logo, tá tudo se ajeitando, obviamente, mas é só um momento meio estressante que a gente tá vivendo aqui, que já vai passar. E é isso, a única coisa que eu queria dizer é se cuidem aí, todo mundo. Agora eu já sei o que fazer durante um terremoto, inclusive tem post no meu Instagram agora, porque eu não sabia absolutamente nada sobre terremoto. Eu achei que nada mais podia acontecer e mais nada ia me surpreender, mas não, né? A vida ela tá aí pra isso e aí é isso, tá? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, tá bom? Me sigam no Instagram, @paolarmm, e eu vejo vocês no próximo vídeo.